Olá pessoal, meu nome é Rafael Santa Cruz e estamos aqui hoje na nossa quinta aula de HTML. Vamos ver aqui hoje como a gente monta os formulários em HTML, esses formulários que a gente vê aí nos sites, nas páginas de internet, formulário de cadastro, formulário de contato. Então vamos ver aí como é que a gente monta esses formulários em HTML, ok? Já estamos aqui com o nosso bloco de notas aberto, que foi de onde mais ou menos a gente parou na última aula. E para poder eu criar um formulário, eu já tenho aqui ó, a minha estrutura básica do HTML, né? Abre HTML, fecha HTML, o cabeçalho e o título da minha página. E aqui o corpo, né? O body. Então tudo que estiver aqui dentro vai ser o documento do meu HTML, tudo que vai estar aí visível para o cliente, para o usuário. Vou dar aqui um espaço, ó. E para a gente criar um formulário, a gente vai usar a tag form. Para fazer a tag, ó, botar aqui um espaço, sinal menor que, sinal maior que, e dentro form, dentro do formulário, ok? Para fechar o formulário, ele tem um início e tem um fim. Vou colocar aqui, ó, barra form, sinalzinho menor que, barra form, fechei o formulário. Então aqui eu tenho o meu formulário, aqui no meio a gente vai montar o nosso formulário, tá certo? Nesse formulário eu tenho alguns atributos, nesse form aqui, nessa tag form. São os atributos name, que é o nome do meu formulário, vou dar um nome a ele, por exemplo aqui o nome dele vai ser formulário de cadastro, tá aqui cadastro, ok? Eu tenho aqui também o atributo que é o action, A-C-T-I-O-N, action, igual, abre e fecha aspas. Esse action aqui, ele vai dizer para onde vai o meu formulário quando eu clicar lá no botão dele, no botão submeter, cadastrar, né? O formulário vai ter um botão e quando eu clicar nesse botão, esse formulário vai ser enviado para um outro local, para essas informações aí serem processadas, serem salvas, ok? Então esse action aqui vai dizer para onde vai o meu formulário. Vou dizer aqui, por exemplo, ó, cadastro.html. Essa página aqui ainda não existe, né? A gente tem aqui ó, a nossa página aqui estudo HTML. A gente criou uma página que é a principal, a index. Mas eu vou colocar aqui logo. Depois a gente vai criar uma página aí cadastro, ok? Então já tem aí o action, que é o cadastro, e tem uma outra aqui que é o método, certo? Eu escrevo assim, ó, método em inglês, igual, abre e fecha aspas. Esse método é o método que vai ser enviado os dados do formulário. A gente não vai entrar isso agora muito em detalhe, a gente vai ver isso em PHP, porque esses dados do formulário, quem vai receber é o PHP, a linguagem de programação. Então ele vai receber esses dados para poder serem processados. E o PHP é a nosso próximo curso. E eu tenho dois métodos, que é o método post ou o método get. Eu vou lhe mostrar aqui rápido o que é esse post e o que é o get. Vou colocar aqui por enquanto o get. E depois a gente vai rodar e vai ver como é que funciona, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Então aqui eu já tenho o meu formulário. Comecei form, tem o nome dele, o action para onde ele vai e tem um método. Aqui eu fechei o formulário e dentro do formulário, vou colocar aqui um espaço. Dentro do formulário eu tenho os meus campos, né? Que é aquele campo de texto para poder a pessoa escrever, o select. Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho uma tag dentro de formulário, dentro das tags form. Uma outra tag aqui ó, chamada input, né? Input. Essa input aqui é uma entrada, significa entrada de dados, de informações. Essa tag input tem vários tipos. Então tem um atributo aqui da input que é chamado type, type, igual, abre e fecha aspas. Esse atributo aqui type do input, ele vai dizer o tipo dele.
Eu tenho aqui vários. Primeiro eu vou ver aqui o tipo texto, que é aquele campo onde a pessoa preencher um nome, um texto, alguma coisa. Então o tipo dele aqui é texto. Eu tenho aqui também um outro atributo que é o name. Name igual, abre e fecha aspas, que é o nome desse meu campo. Vou chamar ele aqui de nome, ok? E eu tenho uma outra aqui chamada value, que é o valor dele, ok? O value, abre e fecha aspas. Vou deixar aqui por enquanto aqui vazio, que é o valor dele, tá bom? Os principais são esses aqui. Vamos ver como é que vai sair lá na nossa página. Vou aqui, o arquivo, salvar. Venho para cá, abrir aqui a minha index. Você vê que aqui em cima já apareceu aqui um campo, onde eu clicar aqui, ó, eu já consigo digitar aqui alguma coisa, né? Rafael. Então aqui é um campo input. Não, esse campo aqui, ó, foi esse aqui, o input do tipo texto, tá bom? Aí eu posso tipo colocar aqui na frente desse campo, a palavra aqui nome, por exemplo. Nome, dois pontos. Vou salvar aqui. E, ó, atualizar nome. E para poder digitar aqui meu nome, por exemplo. Né? Eu tenho aqui também um outro tipo de campo. Vou colocar aqui embaixo. Ó, dar um Enter. Dar aqui um espaço. E eu tenho um outro tipo aí. Que é o Select. Né? Que são várias opções. Como é que a gente faz? O Select. Tudo dentro de formulário. Tá bom, pessoal? Que é o meu formulário. Esse meu select aqui, ó, é uma tag chamada select. Essa tag aqui, ela tem uma abertura e tem um fechamento. Já o input não. O input é apenas eu estou aqui dizendo que eu quero colocar lá na tela um campo desse aqui, input texto. O select ele tem começo e fim. Por quê? Olha só. Vou colocar aqui o fim dele logo, sempre com barra select. Fechei aqui. Vou dar aqui um espaço. Dentro do meu select eu tenho opções. Então por isso que ele tem um início e tem um fim. É onde começam as minhas opções e é onde termina as minhas opções. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aí dentro das tags select eu tenho mais uma tag, que são as opções. Dá aqui um espaço, que é a tag, ó. Dá aqui outro espaço para manter melhor ver. Que é a tag option, que é opções, ok? Option. Essa é a tag das opções do meu select. Essa tag aqui, ó, pitch, eu tenho um atributo chamado value também. Ó, value igual, abre e fecha as aspas. Esse option também tem um início e tem um fim. Barra option. Então, aqui eu começo o meu select, aqui eu termino o meu select. Aqui eu tenho as opções. Começo aqui um option e termino aqui. Qual é a opção que eu vou ter aqui, por exemplo? Masculino. Caso ele peça aqui o sexo, vou colocar aqui em cima, sexo. Sexo, dois pontos. Então aqui masculino. E eu vou querer também mais uma opção, masculino e feminino. Vou dar aqui um Enter. Então aqui dentro do Select eu vou dar mais um option, vou colocar mais uma tag, option. Option, value igual, abre e fecha aspas. Vou colocar aqui, ó, fechar logo para nunca esquecer, pegar esse costume, barra option. E aqui vai ser feminino, ok? Vou colocar aqui, ó, o valor dele vai ser M, e esse valor aqui vai ser F de feminino e M de masculino. Porque quando enviar o formulário, se eu escolher essa opção aqui, a informação que vai chegar lá é M. Se eu escolher a opção feminino, a informação que vai chegar lá é F. Vamos ver aqui na tela como é que funciona. Vamos salvar aqui, ó, e vamos atualizar. Ok? Tem o nome e aqui sexo. Ó. Eu clico aqui e tenho as duas opções, masculino e feminino. Né? Aqui é o input tipo texto. Aqui é um select. Dentro do select, vamos ver aqui, ó. Dentro do select eu tenho as opções masculino e as opções e a opção feminino, né? Então aqui eu já criei um select. Nesse select eu tenho também o nome. Esse nome que é o name, aqui ó, abre e fecha aspas. Vou botar aqui sexo. Esse nome aqui é muito importante, porque vai ser através desse nome que a gente vai conseguir ter acesso às informações quando chegar lá na outra página
né, quando a gente enviar esse formulário. Vamos ver aqui, ó, select name sexo, e eu tenho as opções, tá bom? Para ficar aqui mais organizado, vou colocar aqui um BR, que é aquela minha quebra de linha, tá bom? BR, para poder quebrar a linha. Deixa eu salvar aqui para a gente ver como é que fica. Eu vou salvar, atualizar a página, ó, ficou aqui embaixo, tá bom? Vou voltar para cá, vou mostrar um outro tipo de campo também. Colocar aqui mais um BR, tá bom? Vou copiar esse BR aqui, colar ele aqui embaixo para ficar mais rápido. A gente sempre usa o bloco de notas para poder ensinar HTML, porque é a forma mais fácil de vocês aí começarem a realmente pegar o jeito do HTML, memorizar tudo direitinho. Mas quando vocês forem criar realmente uma página na internet, um site, a gente vai utilizar aí outros programas, outras plataformas para poder desenvolver. E na medida que a gente for escrevendo, ele auxilia aí nas palavras que a gente não lembra e tudo mais. Mas para estudar é muito importante usar o bloco de notas, porque aqui a gente tem que fazer realmente na mão, palavra por palavra, e só assim para poder a gente estudar e memorizar tudo isso aí, tá bom? Então vamos ver aqui o outro tipo aqui de campo. Eu tenho o select e eu tenho o campo também rádio. Rádio é aquela bolinha que você marca uma ou outra. Vamos ver como é que funciona. Esse rádio eu vou começar assim, ó, que é também um input igual o input tipo texto, só que agora vai ser um input do tipo rádio, tá bom? Então aqui embaixo, ó, input type igual, abre e fecha aspas. Em vez de ser texto, um campo de texto aqui em cima, vai ser o tipo rádio, tá bom? Aí ele vai criar já aquelas bolinhas, a gente vai ver como é que funciona. Aí esse rádio aqui eu tenho também um atributo chamado name. Vou colocar aqui, ó, name, abre e fecha aspas. Vou colocar aqui também que seja sexo, tá bom? Eu posso fazer o sexo tanto com select quanto com esse rádio aqui. Vamos ver como é que funciona. Name, sexo. E o value também, todos eles têm o nome e o value, que é o valor dele. Value igual, abre e fecha aspas. Aí vou colocar que esse aqui é M de masculino, tá bom? Aqui embaixo eu vou criar um outro input rádio também, que vai ser do feminino. Então input, aqui dentro do input eu tenho um atributo chamado type, igual aqui em cima, né? Do tipo rádio. O nome dele também é sexo, abre e fecha aspas aqui, ó, sexo. E o valor dele igual F, né? Aqui vai ser um do lado do outro, então eu vou colocar aqui uma quebra de linha, BR, né? Vou colocar aqui também, ó, sexo, dois pontos, dá um espaço aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vamos salvar, atualizar aqui a página. Deixa eu minimizar aqui que abri sem querer. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vamos aqui, ó, organizar. Eu tenho aqui a palavra sexo, né? Vou tá aqui tudo um do lado do outro. Vou trazer esse BR aqui para ficar junto. Vou deixar esse BR não. Aqui eu vou colocar o BR aqui em cima para dar uma quebra de linha aqui, depois de sexo. Aqui vou colocar, ó, masculino. Dá um espaço aqui. E aqui vou colocar, ó, feminino. Vou salvar e vamos ver. Salvar aqui, ó, pronto, ficou melhor agora, né? Então masculino e feminino. Eu marco aqui, ó, quando eu dou um clique, fica uma bolinha. Quando eu clico aqui, a bolinha some daqui e aparece aqui. Então eu marco ou um ou marco outro. Agora por quê? Como é que ele sabe que eu tenho que marcar um ou outro? É pelo nome. Como os dois têm o mesmo nome, ele só vai marcar um. O que tiver os input tipo rádio, ele só vai marcar um do que estiver com o mesmo nome, não é? Então eu vou escolher aqui ou masculino ou feminino. Se eu colocar aqui um outro nome, por exemplo, sei lá, AA, e vou salvar aqui, vou atualizar e aqui, ó, eu posso marcar os dois, né?
Então, o objetivo dele é colocar sempre o mesmo nome, tá aqui sexo, para eu poder marcar ou um ou outro. Vou salvar aqui, ó, atualizar, ou masculino ou feminino. Então, é esse aí que serve esse input aí tipo rádio, tá bom? Vou criar aqui também um novo input para lhe mostrar também. Tem mais. Dar aqui um espaço, ó. Botar aqui o espaço. Botar aqui uma quebra de linha para ficar mais organizado. E tem um outro aí que é o checkbox, que é um input também. Então vou lá abrir a tag input. E essa tag input, ela tem um atributo chamado que é o type, né, que viu aí agora, igual a abre e fecha aspas. E eu tenho agora, em vez de ser rádio, eu tenho o tipo checkbox. Aqui, ó, checkbox. A gente vai ver como é que funciona esse checkbox. Também tem um name, ele precisa de um nome, igual abre e fecha aspas. O nome dele, vamos colocar, por exemplo, interesses. Interesses, ok? Aí vou colocar aqui, tem o nome e tem o valor também. Value igual, abre e fecha aspas, tá bom? Aí vou colocar aqui, por exemplo, computadores. Eu tenho, é para poder marcar caso eu tenha interesse em computadores. Computadores. Né? Aqui embaixo, vou criar mais um aqui, ó. Vou colocar aqui livros. E vou criar mais aqui um input. Input do tipo type, né, igual abre e fecha aspas. Vai ser um checkbox. Name igual abre e fecha aspas. Vou botar aqui, ó. Vou botar int de interesse. Interesse, no caso não é livros, vou botar aqui livros. Int livros. Esse aqui é interesse em computadores. Porque esse checkbox eu posso marcar vários, tá bom? Então aqui vou botar aqui int, que é interesses, computadores, comp. Ok? Aqui vou ter também um value igual abre e fecha aspas. Tá bom? Vou salvar aqui para poder lhe mostrar. Arquivo, salvar. Venho para cá, ó. O rádio é a bolinha, tá bom? Aí aqui eu tenho interesses. Eu tenho interesse em computadores, livros. Aí eu posso marcar esse, posso marcar esse, eu posso marcar vários, tá bom? Então esse aqui, ó, é o checkbox. Então eu posso criar várias opções dele, vários checkbox para poder no meu formulário aí eu cadastrar, tá bom? Não é simples? Vamos ver um outro aqui também, que é o text area. Esse text area é um campo de onde você coloca textos maiores, né? Vamos ver aqui. Dá um enter, dá aqui um espaço e esse text area, ele é a tag, ó, text area. Text area. Esse text area ele também tem um início e tem um fim, tá bom? Text area. Aqui é barra, que ele finaliza. Então aqui, ó, ele começa aqui um text area e finaliza aqui. Aqui é o meu nome dele, name, igual, abre e fecha aspas. Vamos ver como é que funciona. Salvar, atualizar. Ó, pra cá. Ficou aqui do lado, vamos ver aqui e botar aqui uma quebra de linha aqui, um BR, né? Vou colocar aqui para poder organizar, BR. Apagar aqui, ó, BR. Vou salvar. E aqui embaixo, ó, eu tenho um campo grande para poder eu escrever. Esse é o text area. Então ele tem aqui um início e tem um fim, tá bom? Ele começa aqui, ó, text area e fim. Vou lhe falar aqui alguns detalhes. Nesse input aqui, ele vai escrever um nome lá no campo e vai ter um valor. Aqui é caso eu colocasse aqui um valor fixo para ele, tá bom? Eu posso tirar esse valor aqui, ó, porque o valor que eu quero é o que ele digitar, tá bom? Aqui também, aqui no select, eu coloco o valor, tem que colocar o valor, porque eu vou escolher uma opção e o valor dele vai ser esse aqui. No caso, se eu escolher a opção masculino, ele vai chegar lá com o valor M. Se escolher feminino, vai chegar lá com o valor F. Né? No rádio também eu preciso de um valor, que lá vai chegar a informação sexo, vai chegar lá ou M ou vai chegar F. No checkbox também eu preciso colocar aqui valor, o nome do campo e o valor dele.
eu posso colocar aqui verdadeiro ou falso, né? Vou botar aqui T de true. True é verdadeiro em inglês. Então, se ele marcar esse campo aqui, checkbox, vai chegar lá esse campo aqui chamado intcomp com o valor T de true, de verdadeiro. Então, se for T lá, né? Lá no nosso documento lá do PHP que a gente vai ver ainda, ele sabe que essa opção aqui está marcada. E aqui no texto área eu tenho o nome dele, do texto área, vamos colocar aqui mensagem, vai ser o nome do campo. E o valor dele vai ser o que estiver aqui dentro, né? O que ele escrever lá dentro da caixa. Se eu quiser colocar um valor fixo, eu ponho aqui também o value, tá bom? Para colocar aí um valor fixo para ele, que a gente vai ver isso com mais detalhes na aula de PHP, mas já dá para ver aí bastante aí como é que monta um formulário. Então a gente aqui com o nosso formulário montado, deixa eu salvar aqui, ó, atualizar. Com o nosso formulário montado, eu tenho um outro campo aqui que é o nosso botão, que é o aqui, ó, input, também um input, aqui um espaço. Vou colocar aqui, ó, input, e esse input aqui vai ter um tipo, que é o type, né? Abre e fecha aspas, e o tipo dele é submit, submit é enviar. Então eu tenho uma tag chamada input com atributo tipo do tipo submit. O valor dele, value, igual, fecha, abre aspas, tá aqui, ó, enviar. E o name também. Vou botar aqui também enviar. O nome dele vai ser enviar e o valor enviar, tá bom? Vou salvar aqui, ó. Vou dar mais uma quebra de linha aqui, o BR, para separar. Só para poder organizar. E vou salvar aqui de novo. Vou atualizar minha página e já criou aí o botão enviar. Então eu tenho aqui um formulário, não é? Completo, pronto para poder ser preenchido e enviar as informações. Então é muito simples, né, pessoal? A gente fazer aí um formulário, tá bom? E a gente pode aí organizar esse nosso formulário para ficar mais bonitinho, organizar a nossa página com tabela, né, em HTML. Como a gente viu aí na última aula, tabelas, na aula 4, né? Então, para criar uma tabela como a gente viu, ó, a tag table. Começo tabela e vou finalizar aqui tabela, barra table. Né? A gente na tabela tem o que? Vocês lembram? Que é colunas e linhas. Para a gente criar colunas, foi a tag tr. Abre o tr, fecha o tr. E dentro das linhas eu tenho as colunas. Ok? Vamos colocar aqui, ó. As colunas são as td. Abro o td, fecho o td. Então aqui é a minha estrutura básica da minha tabela. Uma tabela, né? Comecei aqui, terminei aqui. Ela tem uma linha e na linha ela tem uma coluna, apenas uma célula. E aqui eu já posso aqui escrever alguma coisa, né? Por exemplo, 01. Vou aqui salvar, atualizar. Ela tá aqui, ó, 01. Tá uma tabelinha aí. Mas vamos ver aqui. Aí, por exemplo, eu quero organizar esse meu formulário nessa tabela para ficar tudo aqui bonitinho. Aí vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos pegar esse formulário. Vamos aqui no recorte. Vou dar aqui o formulário aqui, ó. Ele começa aqui e ele termina aqui, né? Então eu vou dizer aqui, eu vou recortar ele e vou dizer que ele vai começar antes da tabela. Vou botar aqui um espaço. Olha só. Vou dizer que o formulário começa antes da tabela e termina aqui embaixo. Então, dentro do formulário eu tenho uma tabela, tá bom? Eu não tenho aqui uma célula aqui, 01. Vou colocar aqui nessa célula aqui, ó, a palavra nome, 2 pontos. Deixa eu salvar aqui, ó, pra gente ver. Eu botei aqui nome. Ok? Aí, como é que eu crio aqui uma outra célula do lado dela? Uma outra coluna, né? Que é mais uma TD. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, mais uma TD. Abro o TD. Fecho a minha TD. E aqui eu vou colocar o que? O campo. Esse campo aqui, ó, que pede o nome.
Cadê o campo aqui? Esse nome aqui eu vou apagar esse nome. Olha aqui, input tipo text, name, nome. Vou Ctrl X nele, recortar e vou colocar dentro dessa célula aqui. Entendeu? Para poder a gente ver melhor a tabela, a dela aqui, ó, eu vou dizer ela que ela tem borda, que é o border igual abre e fecha aspas 1, e eu quero o tamanho, né? A largura dela, o width, abre e fecha aspas, colocar aqui 50%, que é metade da minha tela. Vou aqui. E outra coisa também, o align, né? Para alinhar ela, align igual abre e fecha aspas, center. Vou aqui, arquivo, salvar, atualizar minha página. Ficou no centro o alinhamento, tem essas duas células aqui, né? Uma linha com duas colunas. Na primeira coluna a palavra nome, né? Aqui, ó, a palavra nome, e na segunda coluna o campo que está pedindo o nome, tá bom? Aí eu quero colocar aqui embaixo o restante, sexo, para ficar tudo aqui organizado. Aí o que é que eu posso fazer? Para não escrever aqui de novo, eu posso pegar isso aqui, ó, que aqui já é uma linha com as duas colunas. Eu vou aqui copiar, ou então Ctrl C, vou aqui para baixo, ó, botar aqui o espaço e vou colar, Ctrl V, né? Então eu tenho aqui já duas linhas. Nessa linha de baixo aqui eu vou colocar o que? Sexo, né? Sexo, vou apagar esse sexo daqui, ó. E esse select, ó, select começa aqui, ele termina aqui, que é o select do sexo. Então vou recortar ele daqui, ó, Ctrl X. Vou vir para cá, ó, vou apagar isso aqui, né? Para ficar mais organizado, como o select é maior, vou dar aqui um enter. E olha só. E aqui eu vou colocar o meu select. Vou edentar aqui para ficar, não, a gente vê que começa a ficar ruim de visualizar. Então a edentação é importante para isso. Então vou aqui edentar o meu código, ó, para ficar todo bonitinho. Então dentro dessa TD, dessa célula aqui, eu tenho um select. Vamos salvar aqui, ó. Salvar, atualizar. Tá vendo? Já começa a ficar aqui, ó, tudo bem certinho, tudo bem organizadozinho. Aí vamos fazer aqui com o restante, né? Por exemplo, vou pegar aqui mais essa linha aqui, ó. Posso Ctrl C de novo. Vou dar um enter aqui, ó, e vou colocando sempre aqui embaixo, organizando, montando o meu código, né? Em vez de sexo, vamos dizer aqui, vou colocar aqui contato, dois pontos. Não vai ser mais esse select. Vou apagar aqui, ó, e vou colocar esse aqui, o test area, né? Ctrl X, vou colocar ele aqui dentro. Vou puxar ele para cá, ó. Testear aqui dentro, ok? Isso aqui a gente já viu, vou apagar. Esse aqui tá, vou deixar só esse, o aqui submit. Deixa eu salvar aqui para a gente ver, salvar, atualizar a página. Então já tenho aqui um formulário com o botão enviar. Quero botar também o botão enviar lá no meu formulário. Como só tem ele aqui embaixo sozinho e eu tenho duas colunas, o que é que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó, mais uma linha. Eu vou vir para cá. Aí no caso eu ia ter duas células, né? Só que eu não quero duas células. Eu só quero aqui uma coluna. Então eu vou juntar essa célula aqui com essa célula aqui. Lembra que a gente viu na aula passada como é que a gente junta as células? Eu vou excluir a minha maior, essa aqui de baixo, e a de cima eu vou colocar, ó, col span igual, abre e fecha aspas, 2, porque eu estou juntando duas células. E aqui eu vou colocar o meu botão, ok? Vou recortar aqui o botão, o input tipo submit, e vou colar ele aqui dentro. Tá vendo? Vou aqui, arquivo, salvar. E vou atualizar. Então aqui eu já tenho um formulário, tá bom? Nesse meu formulário aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Eu já tenho aqui uma tabela com um formulário. Aí vamos dizer aqui que aqui em cima eu quero botar uma linha, né? Mesma coisa com essa aqui, ela junta. Então eu vou copiar essa aqui, ó, que já tem um CoSpan aqui 2,
Vou copiar aqui e vou colar aqui em cima, que vai ser a minha primeira linha. Tá vendo? Aí vou colar aqui, ó. Criei aqui mais uma linha. CoSpan 2 também, que eu quero, no caso, tudo junto. Não quero aquelas duas células, não. Aqui, ó, vou tirar ela daqui. Vou botar aqui imagem, que aqui eu vou colocar uma imagem, só pra gente ver. Arquivo, salvar. Vou aqui atualizar, ó. Então eu tenho um formulário. Aqui eu tenho um CoSpan que está juntando essas duas. E aqui eu tenho também um CoSpan aqui, ó. Eu tenho aqui também um CoSpan 2 que está juntando as duas células, tá bom? E aqui, em vez da palavra imagem, eu quero colocar aqui realmente uma imagem aqui. Vou apagar aqui a palavra imagem e vou colocar a tag IMG, que a gente já viu também em aulas aí passadas. Aqui, ó, a tag IMG. E a tag IMG tem um atributo chamado src igual, abre e fecha aspas, que é o caminho. Deixa eu abrir aqui nossa pasta, ó. Aquela pasta estudo HTML, tem a pasta aqui dentro, imagens. Né? E eu coloquei aqui, ó, já tem aqui uma imagem chamada cursos, que é cursos.jpg, tá bom? Então vou aqui para o meu documento, como é que eu chamo ela? No atributo src, vou chamar a pasta imagens, barra, o nome da, cadê o barra? Aqui, ó, barra, o nome da imagem, que é cursos, e o tipo dela, JPG, tá bom? Então nessa TD aqui, lá em cima, eu vou colocar a minha imagem, tá bom? Vou aqui o arquivo, salvar. Vou aqui para o Firefox, e olha o que ele fez, ó, chamou a imagem dentro daquela célula que está com CoSpan, e aqui embaixo o meu formulário. Não é fácil? Então aqui eu já começo aí a organizar a minha página com o meu formulário, imagens e tudo mais. Aí vamos ver aqui o botão enviar. No meu formulário aqui eu coloquei, ó, que o action dele vai para cadastro.html. Essa página ela ainda não existe. Então vamos criar essa página, né? Vou colocar aqui, ó, arquivo novo. Vou salvar logo ela, salvar como. Vou salvar aqui como, ó, ela tá lá na minha área de trabalho. Deixa eu aqui pesquisar ela. Estudo HTML, aquela página do nosso projeto, certo? Eu não vou salvar como txt, vou botar aqui, ó, cadastro.html, tá bom? Salvar. Então aqui na pasta eu tenho já, vou voltar para cá, ó, já tenho a minha index e tenho a minha cadastro, que está em branco cadastro, tá bom? Então deixa eu vir aqui para o Firefox. Quando eu clicar aqui no botão enviar, ele vai ser direcionado para aquela página lá, cadastro. Vamos testar aqui, ó, enviar. Olha para onde ela foi, cadastro, tá bom? E a gente vê que veio aqui mais coisa, ó. Veio cadastro.html, uma interrogação e um monte de informação. Essas informações aqui são as informações do formulário. Deixa eu abrir aqui aquela minha index, abrir aqui, botar aqui todos os arquivos, ó, a minha novamente aqui index. Então vamos lá ver aqui o que aconteceu aqui no meu formulário. Esse método que eu falei aqui, o get, quando eu coloco o método get, ele passa todas as informações do meu formulário via get, via o endereço URL. Ó para cá, eu tenho aqui, ó, interrogação, nome igual Rafael. Quem é nome? É aquele meu primeiro input. Olha aqui, ó, input, tipo texto, name, nome. Como eu digitei lá no formulário a palavra Rafael, o valor dele é Rafael. Então nome igual a Rafael. Então esse nome aqui foi esse campo aqui, que ele enviou esses dados através da URL, que foi através aí, ó, do método get. Aí vamos ver aqui mais, ó, e ele separa com esse i aqui, ó, esse i comercial. E vem aí o próximo campo, a próxima informação. E quem? Sexo. Olha aqui, ó, select name sexo igual a m, que eu tinha marcado lá masculino, o valor dele era m. E aqui ele passa todas as informações do meu formulário através da URL, tá bom? Através do método get. Esse método get tem ele e tem o método post, não é? Esse método post, ele não envia os dados pela URL. Então não tem como você ver os dados
do formulário pela URL, que é o mais usado, é o post, né? E lá no PHP, na aula de PHP, a gente vai ver como receber esses dados e salvar no banco de dados. Tá bom, pessoal? Então a gente viu aí tabelas, formulários, e essa é o final da nossa quinta aula aí de HTML, a aula de formulários, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por assistir, e a gente finaliza aqui agora essa parte aí do HTML. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato comigo, ok? E vamos entrar agora em PHP, como a gente começar realmente agora a programar para um site. Tá bom, pessoal? Vamos lá comigo e muito obrigado.